Imagine um povo que vive escondido entre as montanhas do Paquistão. Os Kalash formam uma das comunidades mais misteriosas e isoladas do mundo. Diferente do restante do país, eles seguem crenças próprias, falam um idioma raro e preservam costumes que intrigam historiadores e viajantes há séculos. Você sabia que as mulheres escolhem com quem querem ficar? Ou que os casamentos seguem regras nada convencionais? Ou que suas festas são tão intensas que você vai ficar chocado? Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer algumas curiosidades bizarras sobre o povo Kalash, que com certeza você não conhecia. Escondidos entre as montanhas do Paquistão, os Kalash vivem em um dos lugares mais isolados do mundo. Suas aldeias estão espalhadas por 3 vales principais: Bumbure, Humbur e Birir, localizados na região de Chitral, no extremo norte do país. Cercados pela imponente cordilheira do Hindu Kush, os Kalash vivem em um ambiente de difícil acesso, onde o clima pode ser desafiador. No inverno, a neve bloqueia muitas rotas, deixando as aldeias isoladas por semanas. Já no verão, o degelo transforma os rios em correntes intensas, tornando qualquer deslocamento ainda mais complicado. Os 3 vales têm pequenas diferenças entre si. Bumbure é o maior e mais acessível, atraindo mais visitantes e sofrendo maior impacto do turismo. Humbur, por outro lado, é mais reservado, mantendo costumes de forma mais rígida. Já Birir é o mais tradicional de todos, onde a influência externa é mínima e o modo de vida permanece quase intacto. Poucos povos no mundo carregam um mistério tão intrigante quanto os Kalash. Entre tantas culturas do sul da Ásia, eles se destacam por uma característica que chama a atenção de historiadores e viajantes há séculos. Seus traços físicos lembram europeus, com olhos claros, cabelos loiros ou castanhos e uma aparência muito diferente dos grupos vizinhos. Essa peculiaridade fez surgir uma teoria que atravessou gerações. Eles seriam descendentes diretos dos soldados de Alexandre o Grande. A história faz sentido à primeira vista. No século IV a.C., Alexandre liderou suas tropas por terras que hoje pertencem ao Paquistão, deixando colônias pelo caminho. Alguns acreditam que seus soldados ficaram na região do Hindu Kush e, isolados por séculos, mantiveram suas características genéticas praticamente intactas, dando origem ao povo Kalash. Além da aparência, certas tradições também levantam suspeitas, como festivais que lembram celebrações gregas antigas e um estilo de vida bem diferente do restante do país. Mas pesquisadores decidiram investigar mais a fundo e analisaram a genética dos Kalash. O resultado revelou algo inesperado. Apesar de terem uma composição única, eles não possuem ligação direta com os gregos. Estudos indicam que sua ancestralidade é de povos indo-europeus que já viviam na região muito antes da chegada do exército macedônio. Ou seja, o mistério persiste, mas a explicação mais provável está na própria história local e não em uma conexão com Alexandre. Mesmo assim, a ideia de uma origem grega continua fascinando o mundo. Os Kalash vivem daquilo que cultivam e criam. Seu modo de vida gira em torno da terra, das colheitas e dos animais, fatores que ditam não apenas o que comem, mas também como enfrentam as mudanças das estações. A agricultura é a base de tudo. Como a região é montanhosa e os terrenos são irregulares, eles desenvolveram um sistema de cultivo em terraços, esculpindo degraus nas encostas para evitar que a terra fértil seja levada pelas chuvas. Nos campos, plantam trigo, milho e cevada, além de uma variedade de frutas, como uvas, nozes e damascos. Esses alimentos garantem o sustento durante o ano e servem como reserva essencial para os meses mais difíceis. Mas não é só da terra que vêm os recursos. O pastoreio também tem um papel importante na economia dos Kalash. Eles criam cabras, ovelhas e vacas, que fornecem leite, carne e lã para roupas e cobertores. Durante o verão, parte do rebanho é levada para pastagens mais altas, onde a grama cresce em abundância. Esse deslocamento temporário permite que os animais se alimentem melhor e evita o desgaste das áreas próximas às aldeias. Com um clima que pode ser extremo, o inverno representa um grande desafio. As montanhas cobertas de neve tornam o acesso às aldeias praticamente impossível, isolando as famílias por semanas ou até meses. Para sobreviver, tudo precisa ser planejado com antecedência. Os grãos colhidos no outono são armazenados em depósitos seguros, enquanto o leite dos animais é transformado em queijo e iogurte, aumentando sua durabilidade. A madeira para aquecer as casas também é coletada e estocada antes da chegada do frio. As aldeias Kalash foram projetadas para se adaptar ao terreno montanhoso onde vivem. Ao invés de ruas largas e casas espalhadas, as moradias são erguidas em terraços, aproveitando ao máximo o espaço disponível. Essa construção em camadas cria um efeito curioso. O telhado de uma casa muitas vezes se torna
o quintal ou a área de convivência da família que mora acima. O material usado na construção é retirado da própria região. As paredes são feitas de madeira e pedra, oferecendo resistência contra os ventos frios e as chuvas. Já os telhados, geralmente planos, servem para diferentes atividades, como secar grãos ao sol, armazenar lenha ou até como espaço de lazer para as crianças. Além de práticas, essas casas ajudam a comunidade a se manter unida. Como são construídas muito próximas umas das outras, é comum que vizinhos e parentes dividam tarefas do dia a dia, como cozinhar, cuidar dos animais e reparar as estruturas quando necessário. Outro detalhe importante é que essas construções precisam ser resistentes aos terremotos, que não são raros na região. Por isso, os Kalash desenvolveram técnicas para reforçar suas casas, combinando pedra e madeira de forma a criar estruturas mais flexíveis, capazes de suportar tremores moderados. Entre os Kalash, as mulheres têm um papel que desafia muitas tradições vistas na região. Elas não apenas cuidam da casa e dos filhos, mas também participam das decisões da comunidade, escolhem seus próprios parceiros e desfrutam de uma liberdade rara em sociedades vizinhas. Desde cedo, meninas e meninos crescem lado a lado, sem distinção no acesso à educação e às tarefas do dia a dia. As mulheres ajudam na colheita, no preparo dos alimentos e na criação dos animais, além de produzirem tecidos, roupas e objetos decorativos que fazem parte da identidade cultural do povo. Durante os festivais, são elas que lideram as danças e cantos, mantendo vivas as tradições que passam de geração em geração. Ao contrário de muitas culturas próximas, o casamento não é uma imposição familiar. As mulheres têm total liberdade para escolher seus parceiros e, se o relacionamento não der certo, podem pedir o divórcio e se casar novamente sem que isso seja visto como desonroso. Existe até uma prática curiosa. Se uma mulher casada se apaixona por outro homem, esse novo parceiro pode pagar um valor ao marido atual para oficializar a união, sem escândalos ou conflitos. Outro costume único é a existência do bachale, um espaço exclusivo para as mulheres durante o período menstrual e o parto. Diferente do que muitos podem imaginar, essa tradição não é vista como um castigo ou isolamento forçado. Para as Kalash, é um momento de descanso, troca de experiências e fortalecimento dos laços entre elas. As mulheres Kalash se destacam não só pela aparência, mas também pelo jeito único de se vestir. Elas costumam ter pele clara, olhos que variam entre verde, azul e mel, e cabelos castanhos ou loiros. Mas o que realmente chama a atenção é a maneira como elas usam a roupa para mostrar sua cultura e seu papel na comunidade. Elas vestem longos vestidos escuros, geralmente pretos, mas cheios de bordados coloridos com desenhos geométricos e detalhes feitos à mão. Esses bordados não são apenas para enfeitar, cada um deles tem um significado e representa um pouco da história do povo Kalash. Fazer uma dessas roupas leva tempo, e muitas passam de mãe para filha como parte da tradição. Os acessórios também são muito importantes. As mulheres usam vários colares de miçangas e cocares decorados com conchas, contas e outros pequenos enfeites. Esses detalhes mostram a idade e a posição da pessoa dentro da comunidade. Durante os festivais, os acessórios ficam ainda mais trabalhados, deixando tudo mais especial. Diferente de outras regiões do Paquistão, onde muitas mulheres precisam cobrir o corpo e o rosto, as Kalash mantêm um jeito mais livre de se vestir. As cores fortes e os acessórios chamativos não são apenas uma questão de estilo, mas uma forma de mostrar quem são. Mesmo com o contato cada vez maior com o mundo de fora, elas continuam vestindo as mesmas roupas de suas antepassadas, mantendo essa tradição viva. Nos Kalash, o casamento é uma decisão importante, e a forma como as relações são conduzidas chama a atenção por ser diferente da maioria das culturas vizinhas. A monogamia é predominante, mas a poligamia não é proibida. No entanto, poucos homens escolhem ter mais de uma esposa, já que essa decisão traz responsabilidades e desafios que vão além do simples desejo de ampliar a família. Para que um homem tenha mais de uma esposa, ele precisa provar que tem condições de sustentá-las igualmente, oferecendo comida, moradia e segurança para todas. Isso não significa apenas riqueza material, mas também a capacidade de manter a harmonia dentro de casa. A primeira esposa tem um papel importante nessa decisão, e sua aceitação pode ser determinante. Se ela se opuser, a situação pode gerar conflitos familiares e, em alguns casos, até resultar no fim do casamento. Diferente de sociedades onde a mulher não tem escolha em relações poligâmicas, entre os Kalash, as mulheres possuem uma autonomia notável. Elas podem rejeitar um casamento arranjado, escolher um novo parceiro e até se divorciar se não estiverem satisfeitas. Esse grau de liberdade faz com que a poligamia não se torne uma imposição, mas sim uma possibilidade rara, vista mais em famílias que realmente
dificilmente conseguem manter esse equilíbrio. Outro fator que reduz a poligamia é o próprio estilo de vida da comunidade. Os Kalash vivem em regiões montanhosas, onde a agricultura e a criação de animais são as principais fontes de subsistência. Manter uma família grande exige muito trabalho e recursos, tornando pouco viável a ideia de um homem dividir suas obrigações entre duas ou mais esposas. Além disso, a sociedade Kalash valoriza fortemente a cooperação entre casais, e um casamento bem-sucedido é aquele em que ambos os parceiros se dedicam um ao outro. O idioma Kalasha é falado por um número cada vez menor de pessoas e corre sério risco de desaparecer. Com menos de 5.000 falantes, essa língua faz parte de um grupo raro dentro da família indo-iraniana e tem características únicas que a diferenciam até mesmo dos idiomas vizinhos. Por muito tempo, a língua foi transmitida apenas oralmente, sem um sistema de escrita padronizado. Isso torna a preservação ainda mais difícil, já que grande parte das histórias, tradições e conhecimentos do povo depende da memória dos mais velhos. Com o passar dos anos, o uso do Kalasha vem diminuindo, principalmente entre os mais jovens, que aprendem o Urdu na escola e acabam deixando o idioma de lado. Além disso, o contato cada vez maior com culturas externas tem acelerado essa perda. Muitos Kalash precisam se comunicar em outras línguas para estudar, trabalhar ou mesmo acessar informações na internet. Sem registros escritos e sem incentivo para ser aprendido pelas novas gerações, o idioma pode acabar desaparecendo em poucas décadas. Apesar dos desafios, há iniciativas para documentar a língua e tentar preservá-la. Alguns pesquisadores e membros da comunidade têm se esforçado para criar materiais escritos e estimular seu uso entre os mais jovens. A luta para manter esse idioma vivo ainda está longe de acabar, mas cada palavra falada é um passo para que ele continue existindo. Os Kalash são um povo único dentro do Paquistão. Enquanto o país é majoritariamente muçulmano, eles seguem crenças próprias, adorando múltiplas divindades e mantendo rituais que existem há séculos. A religião dos Kalash é baseada na adoração de deuses, espíritos e forças da natureza. Cada elemento tem um significado especial. As montanhas são vistas como moradas dos deuses, os rios são sagrados e o fogo é usado em cerimônias para purificação. Entre suas principais divindades está Dezal, considerado o criador do mundo, e Gestak, protetor das famílias. Além deles, há uma série de espíritos que influenciam a vida cotidiana, exigindo respeito e oferendas para manter o equilíbrio entre o mundo físico e espiritual. Os rituais são uma parte essencial dessa tradição. Durante o ano, os Kalash realizam diversos festivais que marcam as mudanças das estações e pedem proteção para a comunidade. O Chilam Joshi é uma das celebrações mais conhecidas, acontecendo na primavera para agradecer pela fertilidade da terra e pedir boas colheitas. O Uchal, no final do verão, celebra a colheita do trigo e do milho. Já o Chalmus, que ocorre no inverno, é um dos mais importantes, marcando a renovação espiritual e a conexão com os deuses. Além das festas, os Kalash têm locais sagrados onde realizam suas cerimônias. Pequenos templos de madeira e pedras são usados para oferendas, e há áreas específicas onde apenas os homens podem entrar para certos rituais. As mulheres, por sua vez, têm um espaço reservado chamado Bashali, onde permanecem durante o período menstrual ou após o parto, já que nesse momento são consideradas espiritualmente impuras, segundo a tradição. Por serem a última comunidade pagã do Paquistão, os Kalash enfrentam desafios para manter suas crenças. A convivência com grupos de outras religiões já levou alguns a abandonarem sua fé original e se converterem ao islamismo. Além disso, há pressões externas que dificultam a continuidade dessas tradições. Mesmo assim, muitos Kalash se esforçam para preservar sua identidade, ensinando a religião aos mais jovens e mantendo seus rituais vivos. Os Kalash têm um forte senso de hospitalidade e fazem questão de receber bem quem visita suas aldeias. Alguns estrangeiros e viajantes costumam ser convidados para entrar nas casas, onde são servidos com pão caseiro, leite fermentado e frutas colhidas na região. Durante festivais, essa recepção se torna ainda mais especial, com música, dança e a chance de experimentar pratos típicos. Além de oferecer comida, algumas famílias também disponibilizam abrigo para quem precisa passar a noite, garantindo conforto dentro das possibilidades locais. Eles gostam de compartilhar histórias e tradições, mas esperam que os visitantes respeitem sua cultura. Para os Kalash, acolher bem os outros não é apenas um costume, mas uma parte essencial de sua identidade. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o povo Kalash na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa
significa muito para nós.